Vem aí um mega partido de direita, PSL mais Democratas. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Lembre de assinar o Coyote Flix para ficar ainda mais bem informado. Informações na descrição. E vamos observar neste mês uma movimentação política bastante interessante que tem como enfoque central as eleições do ano que vem. O PSL e o DEM querem se fundir, e é muito provável que essa fusão vá adiante e seja anunciada em meados do dia 21 desse mês. Bom, gente, é o seguinte, isso criaria uma superpotência partidária de direita. No total, os dois partidos somados possuem 81 deputados federais, teriam a maior bancada da Câmara dos Deputados. Hoje, o PSL e o PT têm cada um 54 na bancada e se configuram como os dois maiores. Ia ser um mega partido de direita também do ponto de vista histórico, não só em comparativo com os demais atualmente. Só no início do século, no governo Fernando Henrique Cardoso, que o PFL, que é o atual Democratas, chegou a eleger 105 representantes. De lá para cá o número de partidos cresceu bastante e isso corroborou para que você nunca mais tivesse um número tão grande de pessoas concentradas em uma legenda, especialmente à direita. Então seria um poder político bastante considerável. A ideia central, pelo menos que eles defendem publicamente, é que essa fusão ajudaria a pilhar uma candidatura à presidência no ano que vem, que fosse capaz de ir para o segundo turno no lugar do Jair Bolsonaro para vencer o ex-presidente Lula. Além, claro, de toda a questão no Congresso que isso vai gerar, uma potência dentro do Congresso, tem também os fatores regionais. Você vai ter aí 3 estados governados. É claro que em um país de 27 estados é realmente complicado você dizer que um partido tem força quando ele governa 3 dessas unidades da federação, mas o grande número de partidos políticos de tamanho considerável faz com que hoje o PT seja o que governa o maior número de unidades. O PT governa Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Tem 4 representantes. Né? O PSL tem o Tocantins, com o Mauro Carlesse, e o Democratas teria o Ronaldo Caiado, do governo de Goiás, e também o Mauro Mendes, do governo do Mato Grosso. No Senado não faria tanta diferença. O Democratas tem 6 senadores, o PSL só tem a Soraya, do Mato Grosso do Sul. Então lá não ia criar um baque. E em prefeituras ficariam 554 prefeitos, 130 deputados estaduais e 5.546 vereadores. Então, seria aí uma capacidade grande de guiar os rumos na Câmara dos Deputados. A potência regional, pelo menos nesses 3 estados, não pode ser ignorada, teria também uma capacidade de auxiliar para fortalecer uma eventual candidatura à presidência da República. E o principal, né? E é isso que está levando à fusão e nada mais. É a potência econômica que esse partido vai se tornar. Dada a maior bancada, teria direito a cerca de 158 milhões de reais do fundo partidário. E do fundo eleitoral, estimativas aí em torno de 478 milhões. Os valores não vão ser exatamente esses, não está definido. De qualquer forma, vai girar em torno disso. Notem o seguinte, há aí um ponto a respeito de quão grande será essa legenda, porque existe uma grande possibilidade de que os parlamentares bolsonaristas desembarquem dela. Parlamentares bolsonaristas que até hoje se encontram no PSL. Se o presidente da República e seus filhos se desfiliaram da legenda que eles fizeram explodir em 2018, você ainda tem ali uma bancada considerável de defensores, a linha de frente do bolsonarismo na Câmara, que ainda está no PSL. As estimativas giram em torno aí de uma saída de 25 aliados do Bolsonaro, tá? E também um ou outro do Democratas, como por exemplo o Onyx Lorenzoni. Então, isso faria com que continuasse sendo a maior legenda, mas não de lavada como está se impondo nesse momento. A observar. O DEM quer fazer isso por causa da grana do PSL. Quando o Bolsonaro se elege em 2018, levando uma cambada gigantesca de deputados junto com ele, o PSL passa a ter essa mega bancada de 54, né? Era até mais no momento da eleição, se aproximava de 60, e passa a ter muita grana. E o PSL ganha o que não tem, que é estrutura,
capilaridade, né? O PSL é um partido monstruoso do ponto de vista orçamentário e de número de integrantes nos legislativos, mas não está estruturado, não tem diretório municipal, diretório estadual, e isso também é ruim para que eles consigam manter a força e a potência no pleito do ano que vem. A tendência é de uma desidratação, principalmente na esteira do desembarque do Jair Bolsonaro. Os dois sairiam ganhando bastante com isso. A direção da sigla seria dividida entre três figuras, né? O Luciano Bivar, que é vice-presidente do PSL, o Antônio Rueda e o presidente do DEM, o ACM Neto. O Bivar seria o primeiro a presidir. Aliás, o Bivar ganhou na loteria, porque o Bolsonaro se filiou a toque de caixa no PSL, ele que era praticamente aí o rei do PSL, que estava ali passando por uma mudança, com aquele movimento livres e tudo mais, de qualquer forma, bem no âmbito de partido familiar mesmo, passou a liderar a maior legenda do país, de forma meteórica. E agora tá aí, liderando uma legenda ainda maior oriunda dessa fusão. É um político astuto, é um político com trânsito, mas tem muita sorte aí no meio. Vale deixar isso bem claro. Presidência em 2022, qual que seriam aí os possíveis nomes? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Acho uma maluquice completa, tá? Não tem perfil de quem se elegeria presidente. Não tem. O Mandetta, né? Tá, não vai bem nas pesquisas, de qualquer forma, de lavada, mais apelativo para o grande público pela exposição que teve na pandemia, pela oratória e pelo repertório muito consideráveis. Gosto se odeio o Mandetta, ele leu muitos livros e sabe falar bem. Isso é essencial para você ser candidato à presidência. E vai tentar se colocar aí, saindo como antagonista à direita do Jair Bolsonaro, na linha do nem Lula nem Bolsonaro. E o José Luiz da Atena, que é aquilo que eu já comentei com vocês, sempre é cotado, nunca sai, então não adianta ficar aqui refletindo sobre o da Atena. Se ele quiser sair, ele sai e a gente começa a falar disso. Mas enquanto ficar em especulação, não dá. Já negou, já voltou atrás, toda vez, todo ano eleitoral é a mesma coisa. Para a Prefeitura de São Paulo e para a Presidência da República. Vale destacar que essa fusão, ela mais ou menos é oriunda de uma outra tentativa de fusão que acabou não dando muito certo. São muitos interesses que se colocam na junção de dois partidos. A ideia era juntar o PP, o Progressistas, o PSL e o Republicanos. Quem estava liderando esse movimento era o Ciro Nogueira, né, atual ministro do Bolsonaro, da Casa Civil, à frente do Progressistas. Não deu certo, o Republicanos pulou fora logo de início, ficou aí a situação então da possibilidade do PSL e do DEM, que criaria uma frente potente contra os progressistas, que apesar de ter aí o ar de um PMDB de anos atrás, quando não tinha mudado novamente o nome para MDB, em que se filia de todo tipo de gente, apesar desse ar clássico do Centrão, é um partido alocado sempre tradicionalmente mais à direita. Tá? Foi de onde, inclusive, surgiu Jair Bolsonaro, o partido do Paulo Maluf, que governou e foi prefeito de São Paulo e tudo mais. Gente, é o seguinte, vale deixar uma coisa clara, uma superpotência de direita. Calma lá também. Vai ser um partido gigante, com interesses contraditórios, ainda mais num país com a extensão territorial do Brasil, em que você tem brigas entre setores estaduais, entre eles. Isso, inclusive, a única chance disso dar errado ainda alguns setores do Democratas localizados em alguns estados, como Rio de Janeiro e Pernambuco, por exemplo, que não estão gostando da ideia, por questões locais mesmo. Então isso pode travar. Mas sendo um partido, num país como o Brasil, desse tamanho, não vai votar em unidade. Não vai votar em unidade, não vai ser aí um blocão garantido. É muito mais fácil de se negociar, por exemplo, o governo Bolsonaro, o próximo governo, negociar com uma legenda monstruosa do que negociar com 3 legendas medianas e complicadas. Ainda assim, não terá votação em unidade. Vale lembrar que se ao mesmo tempo eles vão ter um puta fundo eleitoral e um puta fundo partidário, isso não significa alçar para a vitória um candidato a presidente ano que vem, por 2 motivos. Porque esse fundo vai ter que ser dividido com toda candidatura que você tiver para o legislativo, e serão muitas, e candidaturas com potencial de vitória, porque eles já vão chegar no pleito ali com muita gente concorrendo à reeleição na Câmara, quase todos que vão estar filiados, esses quase 100 aí. E também porque a gente viu uma mudança no sistema eleitoral brasileiro, que se há 5 anos atrás ter tempo de televisão, ter fundo partidário, ter fundo eleitoral, ter doação de campanha era o que te levava à vitória quase que de forma óbvia, hoje isso mudou, tá?
Hoje se mudou, você tem todo o aparato das redes sociais, inclusive às vezes utilizadas de forma ilegal. O Geraldo Alckmin teve uma campanha caríssima, que prejudicou o desempenho do PSDB no Legislativo em 2018. O Henrique Meirelles jogou grana do próprio bolso na campanha até o talo, e os dois tiveram um desempenho catastrófico. Mudou porque a gente teve pequenas reformas que mudaram a estrutura do tempo de televisão dos candidatos, mudou pela internet, pela abrangência que a internet tomou e a influência que ela tem no pleito de última hora, inclusive, e por uma série de outros fatores culturais e todo o movimento antipolítica. Então, ter grana, ter força no legislativo não significa nem de longe conseguir uma vitória. Esses partidos vão rachar, não entre os dois, mas partidos que hoje se relacionam no bloco do centrão, progressistas, republicanos, PSD, o próprio PSL. Esses partidos não vão sair juntos como candidatura. O Gilberto Kassab do PSD já deixou muito claro que o PSD quer lançar o nome, tá? Então, inclusive estava em defesa do nome do Pacheco, provavelmente aí com a permanência do Pacheco na nova legenda vão arrumar uma outra alternativa. Então, calma lá, que isso não significa força necessariamente. Faz parte aí do jogo. Desconfio do argumento público de que a principal intenção seja pilhar e levar a vitória em uma candidatura à presidência. Desconfio que a real intenção mesmo seja garantir força dos integrantes, protagonistas nessa negociata, para conseguirem seus cargos nos legislativos e conseguirem um poder de barganha mais considerável e de fácil ajuste com o próximo presidente. Seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro, seja ele um de extrema improbabilidade no momento da terceira via. Tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo. Lembre que você pode assinar o Coyote Flix por um preço bem camarada todo mês para ficar muito bem informado com vídeos exclusivos do canal, especiais, séries. Agora lancei uma audiosérie com pequenas histórias da política e também conteúdos não produzidos por mim, como mais de 1000 filmes clássicos, séries, desenhos que estão em domínio público, filmes independentes e em breve muito mais coisa. Um abraço e até!